Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer mais uma prévia do meu trabalho de dissertação de mestrado. A ideia aqui é cronometrar o tempo de apresentação. Então vou começar aqui. Bom, eu sou Cristiano Teixeira dos Santos. Então será então a defesa de dissertação de mestrado. O curso ele é oferecido então pelo programa de pós-graduação em Engenharia Química, né, justamente pelo Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema. O meu orientador é o professor Vitor Osvaldo Candenas e o meu orientador é o Leandro Lodge. A justificativa do nosso trabalho, né, tem como objetivo preencher um espaço de conhecimento aberto entre pesquisas laboratoriais e teóricas, fazendo então uso de unidades reais de tratamento de efluente industrial, utilizando então a tecnologia conhecida como eletrocoagulação. A ideia desses tratamentos é justamente fazer uso de uma célula eletrolítica estruturada com eletrodos de alumínio e ferro, corrente elétrica variada, distância entre os eletrodos e tempo de duração do tratamento. A figura 4 então mostra os compostos presentes no nosso efluente. No caso aqui a gente tem então o fenol, o nonilfenol e o dinonilfenol. Falando da nossa tecnologia, então a eletrocoagulação ela vai se basear aí no princípio da coagulação-floculação. Para a eletrocoagulação, então é utilizado o método eletroquímico de tratamento de água e efluente, que é o nosso caso. Então a ideia da eletrocoagulação é gerar substâncias conhecidas como coagulantes, que tem como objetivo então desestabilizar um sistema coloidal e materiais em suspensão por meio de ação de uma corrente elétrica. E aí então com isso a gente tem o favorecimento então de neutralização das cargas nesse sistema coloidal, o processo de adsorção e aprisionamento justamente pela formação de um coagulante. Ao contrário da coagulação, a eletrocoagulação ela faz uso então de eletrodos de ferro e alumínio, ao invés de formar então o coagulante por meio de sais à base de alumínio e ferro. Os mais comuns aí seriam o sulfato ferroso e o sulfato de alumínio. A figura 7 então mostra para a gente mais ou menos o mecanismo da eletrocoagulação. A gente tem então o eletrodo de metal, no qual ele sofre oxidação formando cátions, que vai ser direcionado para a solução. Esses cátions em contato com a água, ele sofre o processo de hidrólise, hidrolização dos cátions com a molécula de água, formando então coagulante, e o coagulante então vai fazer o processo de aprisionamento por adsorção e neutralização das cargas, formando um floco que ele pode precipitar ou, por exemplo, flotar. Dentro da eletrocoagulação, existem algumas reações geradas pelo processo eletroquímico, e aí eu numerei algumas aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então a reação 1 e 2 ela acontece no ânodo da célula, onde acontece justamente a oxidação do metal gerando cátions para a solução. Esses cátions em contato com a molécula de água, então vai formar a reação 4 e 5 aqui, que seriam os coagulantes que eu tinha mencionado. A reação 3 apresentada aqui, ela mostra justamente a ionização da água, formando gás, hidrogênio e hidroxilas. A reação 4 separadamente aqui, então ela forma o coágulo vai fazer aquele processo de neutralização das cargas, formando um floco mais pesado, conhecido como floculação, e gerando então um lodo sedimentado. E a reação 5, por exemplo, que é a formação do coagulante, justamente com as cargas coloidais e o hidrogênio, gás hidrogênio gerado, então ele forma um floco mais leve, um floco aerado, conhecido como flotação. E aí esse lodo mais leve, vamos dizer assim, esse seria conhecido como um lodo flutuante. E por fim, a reação 6 ela mostra justamente a redução desse metal. Então os cátions de metal eles recebem elétrons, e sofrem, por exemplo, redução no eletrodo do cátodo dentro da cuba. Bom, como objetivo geral, então esse trabalho, ele tem como objetivo realizar o estudo então desse efluente industrial gerado de uma planta de alquilação catalítica
por meio do fenol e o noneno, fornecido, né, por uma empresa do setor petroquímico aqui da região. E a ideia então é a gente fazer uso da tecnologia de eletrocoagulação por meio de eletrodos de alumínio, ferro ou ambos, como objetivos específicos, né? Então a gente fez o projeto e construção de uma célula eletrolítica usando placas de alumínio e ferro. Fizemos a coleta do efluente industrial a ser tratado, a caracterização do efluente a ser tratado, o tratamento do efluente, né, fazendo uso então da tecnologia de eletrocoagulação, a análise do efluente tratado e, por fim, então, a avaliação das variáveis utilizadas no processo. Bom, dentro de materiais, né, então a gente fez uso de alguns reagentes, né, o cloreto de sódio PA, fenol PA, peróxido de hidrogênio PA e, propriamente dito, aqui o efluente industrial gerado, ou efluente industrial fornecido pela empresa. Aqui as concentrações, né, dos nossos reagentes. Como material, então a gente confeccionou, né, um reator eletrolítico com eletrodos de alumínio. A gente fez uso de um retificador de energia para garantir a corrente contínua necessária, uma centrífuga, né, para realizar o processo de centrifugação e um agitador magnético. Bom, o efluente, como foi mencionado, né, ele foi fornecido então por uma empresa do setor petroquímico aqui da região, que faz parte do grupo Indurama. Esse efluente, ele faz parte então de uma planta, né, que realiza uma reação de alquilação para a geração do nonenofenol. E essa reação então ela acontece por meio da junção entre o fenol e o noneno, usando um catalisador que seria uma resina alquídica catalítica. Então aqui a figura 9 ilustra, né, o efluente quando ele chegou na instituição, né, cedido pela empresa. Esse efluente ele foi pré-analisado pelo laboratório de qualidade da empresa. Então, inicialmente ele apresentou ali uma concentração de 180 ppm de fenol e um pH com caráter ácido, né, próximo de 3,5 ali. Esse efluente ele possui, né, como carga, né, orgânica predominante o fenol, justamente por ele ser o reagente em excesso da reação de alquilação. A empresa, né, atualmente então ela faz uso da tecnologia POA-Fenton para fazer a degradação do fenol residual nesse efluente. E aí, pós-tratamento, então, essa concentração ele cai para baixo de 10 ppm e aí ele é direcionado então para a estação de tratamento de efluente convencional da empresa para fazer então a degradação por processo de micro-organismo nos bioreatores. Então, bom, é isso. Bom, dentro da construção do reator eletrolítico, então a gente fez o dimensionamento. Então a gente tem aqui um comprimento de 140 milímetros, né? De largura a gente também tem 140 milímetros e de altura 100 milímetros. Essas dimensões vai gerar então um volume, né, uma capacidade do nosso reator de aproximadamente 1 litro ali, 2 litros, né, aproximadamente. Então, como é ilustrado aqui na figura 10. Para complementar então o nosso sistema, a gente também construiu uma gaiola para justamente acomodar os eletrodos, né, ter um encaixe perfeito dos eletrodos e manter o distanciamento entre eles. O dimensionamento da gaiola ela é menor, né, do que a cuba eletrolítica, justamente para ela encaixar, né, dentro da cuba, né, como é ilustrado aqui na figura 11. A gente também fez a estruturação de 6 eletrodos, né, numeramos eles de 1 a 6. E aí a dimensão então do eletrodo foi calculada justamente para ele encaixar na gaiola que eu acabei de mencionar aqui. Esse conjunto de eletrodos ele tem uma área total de 96 centímetros quadrados, né? Ele tem uma dimensão aqui de 120 milímetros e uma largura de 80 milímetros. Aqui, né, a junção entre a gaiola e os eletrodos, né, então os eletrodos acomodados aqui na gaiola, né, como ilustra aqui a figura 13, por exemplo. Cada espaçamento aqui, né, que seriam esses dentinhos aqui na gaiola, é justamente para garantir uma distância entre 0 e 5 centímetros, né, entre os eletrodos. Como método utilizado no nosso tratamento, né, então a gente fez o estudo, né, ligado ao tratamento de efluente industrial por eletrocoagulação, e a gente então fez o uso, né, do nosso reator eletrolítico via processo de batelada. Cada batelada a gente fez uso então de 700 ml de efluente, por exemplo. A gente fez uso de uma fonte, né, elétrica de corrente que varia entre 0 a 10 ampere
e uma tensão também que varia de 0 a 12 volts. Então a gente consegue controlar tanto tensão como corrente nesse equipamento que seria um retificador. A gaiola, né, ela é dotada então de eletrodos de alumínio, né, que seria um arranjo em paralelo, tendo então três cátodos, né, e 3 ânodos. A área anódica total dos eletrodos, né, ocupada aí, gera aí uma área de 236 centímetros quadrados aproximadamente, e a gente também fez uso então do agitador magnético. A figura 14 ilustra então o esquema, né, do piloto que a gente projetou, e a figura 15 ela ilustra justamente o nosso esquema real do piloto pós-construção, na estruturação. Para os testes, a gente utilizou então o software Estatística 7.0, né, para justamente fazer um planejamento experimental. E aí nesse planejamento experimental usando o software, a gente colocou as 3 variáveis que a gente pretende testar, que seria o tempo, a corrente e a distância. Né? Então o tempo de tratamento, a corrente utilizada e a distância entre os eletrodos. E aí então esse software ele gerou, né, o planejamento experimental para a gente. E aí a gente viu que então tinha a necessidade de fazer 11 tratamentos, né, para cobrir, né, todos os nossos testes necessários aí. E aí entre esses 11 experimentos a gente então, né, tem aí 3 pontos centrais, que seria o experimento 9, 10 e 11, né, para garantir justamente ali uma unificação, né, entre esses 3 pontos e verificar se teve alguma variação durante o tratamento ou análise. Então, como eu mencionei, né, o período, né, de tratamento, a gente pegou então um período de 10 minutos, 20 e 30. A corrente utilizada, a gente variou ela em 2 A, 4 e 6. A distância entre os eletrodos, cátodo e ânodo, a gente então, né, colocou uma distância entre 0,5 centímetro, 1 e 1,5 centímetro. Calculamos a densidade de corrente, né, utilizando então a área de tratamento com a corrente utilizada, e fizemos uso então do agitador magnético com uma rotação de aproximadamente 450 RPM para manter o meio homogêneo. Bom, para garantir uma corrente mínima de tratamento, a gente percebeu que iniciando então o retificador, o nosso efluente ele mostrou ser bastante isento, né, em eletrólitos, então ele não chegou numa corrente mínima de tratamento, então a gente viu a necessidade de fazer uma correção aí de eletrólitos com cloreto de sódio, né, por meio de pesquisas. Então a gente viu que os trabalhos utilizam cloreto de sódio para fazer esse ajuste, entre outros ajustes. Então a gente fez um ajuste de 8 gramas de cloreto de sódio por batelada, né, tratada, e aí isso garantiu então para a gente uma corrente mínima de tratamento baseado na variável corrente que a gente colocou no experimento aí. Bom, depois de ajustar, né, o efluente com cloreto de sódio, a gente então iniciou a agitação, né, para manter o meio homogêneo. Ajustamos os eletrodos, né, numerando os eletrodos de 1 a 6. Os eletrodos ímpares a gente manteve ele como polo negativo, né, que seria o cátodo, então 1, 3 e 5 polo negativo, e os pares, né, 2, 4 e 6, a gente manteve então ele no polo positivo, justamente para ver como que esses eletrodos se comportavam, né, conforme os testes. Pesamos todos os eletrodos, né, nos intervalos de experimento, por exemplo, e fomos coletando as massas, né, de desgaste dos eletrodos ou ganhos. Fizemos a junção então dos eletrodos, aqui, né, como ilustra aí a figura 18. Na figura 19, ela ilustra justamente o começo, né, do nosso tratamento. Então a gente tem aqui o efluente antes do tratamento, e aí é possível então durante o tratamento a olho nu verificar que já começa a ter um aspecto, né, transparente, né, nosso efluente aqui, gerando então na parte superior aqui um sobrenadante, né, então um floco mais leve, e a gente viu também uma formação de um floco mais gelatinoso no fundo do reator, por exemplo. Então a floculação e a flotação acontecendo aí justamente no processo de eletrocoagulação. Pós-tratamento, a gente deixou um tempo em repouso, né, como ilustra aqui a figura 20. E aí então a gente separou a parte mais grosseira aqui dos sólidos, né, da parte líquida tratada. A parte sólida a gente retirou uma amostra, né, para futuras análises, e depois a gente usou então o processo de centrifugação.
Então a gente fez uso de uma centrífuga, né, para separar a parte sólida restante da parte líquida, né. O tempo aí de centrifugação foram aí de 2 minutos com uma velocidade de 4.000 RPM. Após a separação, a gente fez a transferência para recipientes âmbar de 500 ml, né, e armazenamos isso numa temperatura ambiente, ou numa temperatura de 5 graus Celsius no refrigerador. E aí, então, grande parte das amostras a gente manteve na instituição Senai, onde foi feito os testes, e uma parte a gente mandou, né, enviou para o laboratório da Faculdade de Engenharia Química da Unifesp para realizar outras análises que a gente não conseguia realizar aqui na instituição Senai Mauá. Bom, para análise, né, pós-tratamento, a gente fez uso então do Standard. O Standard, ele traz justamente isso, né, padrões de análises, né, de água, né, para examinar águas e águas residuais. E aí então existem vários métodos, né, do Standard. E aí a gente pegou então métodos para turbidez, pH, condutividade, teor de ferro, que a gente pretendia analisar, DQO, COT e fenóis totais. É isso. Então a gente fez uso então dos equipamentos, né, para fazer esses tipos de análise. Tá aqui. Aqui a gente colocou os modelos do equipamento e os métodos utilizados então do método aqui do Standard Method. Bom, aqui a gente tem um diagrama esquemático de todo o nosso processo, né? O efluente aqui coletado, passa pelo tratamento de eletrocoagulação por meio de uma corrente elétrica, faz a separação então do sólido do líquido, né? A gente acelera esse processo de separação por meio da centrifugação e para a posterior análise então em laboratórios. Então com isso a gente começa a trazer nossos resultados. Para a turbidez, a gente teve uma diminuição aí bastante significativa, né? Aproximadamente aí a média de 98%. A maior parte dos experimentos teve um aumento aí de redução na turbidez aí de 99,5%. E a gente percebeu então que o experimento 1 e 5 foram os que tiveram melhor redução em turbidez, justamente por terem menor tempo e menor corrente de tratamento, por exemplo. E aí o dado estatístico, né, gerado então pelo Statistics 7.0, então ele mostra pra gente aqui, né, nesse diagrama de Paretos, que duas variáveis, né, corrente e tempo, elas tiveram, né, aqui nessa linha de referência, maior influência, né, para análise de turbidez. E a combinação entre essas duas variáveis, né, que seria corrente e tempo. E aí a gente consegue então enxergar isso aqui, né, fazendo análise de superfície. Então o tempo teve grande influência e a corrente também teve grande influência. A distância entre os eletrodos não mostrou muita influência assim, e a junção entre essas duas variáveis, né, mostra uma eficiência aí, pensando na parte de turbidez da nossa amostra. Para pH, né, a gente viu então que o nosso fluente tinha um pH ácido, né, inicialmente. Durante os tratamentos, esse pH tendeu a sair de um meio ácido para um meio alcalino, né, ficando ali numa média de 7,8, por exemplo. A gente verificou, né, observou que os experimentos 1 e 5 foram os que tiveram menor, né, aumento de pH, por exemplo, justamente por terem menor tempo de tratamento e menor corrente utilizada. E o estudo estatístico, né, em cima aqui do diagrama de Paretos, mostrou então que as variáveis, né, que ficaram acima aí do ponto de referência, né, como evidência para pH, foi justamente o tempo de tratamento e muito próximo aqui a corrente, né, e a junção entre as duas mais uma vez. Então, tempo de tratamento, né, mostrou uma evidência bastante grande aí, pensando na parte de ajuste de pH, né, aumento de pH, e a junção entre os dois. Então, maior tempo e maior corrente, então mostra justamente um aumento de pH, né, dos experimentos aí realizados. Bom, para a condutividade, né, nosso efluente, então, como eu tinha mencionado, ele praticamente não tinha eletrólitos, né? Ele tinha lá próximo de 741 microsiemens por centímetros. A gente fez o ajuste com cloreto de sódio, né, aumentando ele para 57 milisiemens por centímetro. E aí, durante os experimentos, a gente viu que não teve uma mudança significativa. Então ele começou ali com 57 e ficou variando ali entre 56. Então ele praticamente manteve estável, né? Tem uma variação muito baixa aí de 2%. Os dados estatísticos aqui no diagrama de Pareto mostrou que todas as variáveis ficaram abaixo, né, da linha de referência. Então
Mostra que essas variáveis não tiveram tanta influência assim para condutividade. E aí, então, analisando aqui o gráfico de superfície, né, então a gente consegue ver que tempo e corrente não tiveram tanta evidência assim, mas a distância entre os eletrodos foi as que tiveram mais influência nessa pequena variação de condutividade aí. Para teor de ferro, a gente viu então uma eficiência aí acima de 98%, né? Então uma redução bastante grande no teor de ferro. Isso pode ter ocorrido pelo ferro ter sedimentado junto com o coagulante, né, por meio da absorção. E uma parte do ferro também pode ter sofrido redução de NOx, justamente conforme a figura 8 que eu tinha mencionado. Então o metal sofre uma redução, né, ao receber elétrons, então pode ter acontecido isso com o ferro, né, então depositado no eletrodo do cátodo. E nos dados estatísticos, né, apresentado pelo diagrama de Pareto, tempo e corrente foram as variáveis que tiveram maior evidência, justamente a junção entre as duas, então ficando acima do ponto de referência. Então tempo, né, e corrente, e as duas aqui, ó, né, se interagindo, então mostra que teve justamente uma redução no teor de fenóis aí. Então mostra que a variação entre os eletrodos não influenciou tanto assim pra gente. O distanciamento dos eletrodos não influenciou tanto aqui. Para DQO, a gente teve uma eficiência aí de 5 a 9%, né? Considerado bastante pouco aí pelo que a gente esperava uma queda maior. Isso mostra então que a maior parte da carga orgânica permaneceu no nosso efluente pós-tratamento, né? E isso pode indicar então que o fenol realmente é um dos únicos compostos orgânicos, né, presente no nosso efluente e que não sofre degradação, né, tão simples assim, né, por justamente ter uma estabilidade química, né, grande aí. Então mostra que não sofreu tanta degradação assim. Os dados estatísticos, né, apontam justamente isso, né, todas as variáveis ficam muito abaixo aí do ponto de referência. Então justamente por essa variação ser bastante pequena, então nenhuma das variáveis aí, né, mostrou tanta eficiência assim. Mas entre elas a gente viu que corrente e distância foram as que tiveram maior influência, né, pensando na parte de DQO. Para carbono orgânico total, né, que seria a parte de mineralização da minha carga orgânica em CO2 e água, também teve aí um valor bastante baixo de eficiência, de 5 a 9%, com o valor de DQO. Então isso sugere realmente, né, que a carga orgânica permanece no nosso efluente pós-tratamento. E reforça também a ideia de que o fenol, né, é praticamente o único composto orgânico presente no nosso efluente. O estudo estatístico aqui, pegando o diagrama de Pareto, né, distância foi a que mais influenciou, então, né, para COT, né, todas as variáveis ficaram abaixo aí da linha de referência, né, e distância e corrente, então, foi o que mais influenciou, né, a junção entre as duas mais influenciou nesse resultado de queda de COT, né, como é mostrada aqui na análise de superfície. Então tempo e corrente, né, e a junção entre os dois aqui foi o que mais influenciou na queda do COT, mesmo sendo uma queda pequena aí. Para teor de fenóis, a gente teve então uma eficiência de 8 a 16%, né, a gente achou também baixo, né, essa eficiência, né, pós-tratamento, mas isso também vai ser reforçado justamente pelas análises de DQO e de COT, né, que também sofreram uma redução bastante pequena. Então mostra, né, que o fenol é um dos principais compostos e ele teve uma redução bastante pequena aí no nosso tratamento. Essa baixa, né, eficiência pode estar ligada justamente à estabilidade química da molécula fenol, né, do hidroxibenzeno. E esses valores de redução podem estar ligados justamente ao processo de adsorção gerado por meio do coagulante. Então pode ter sofrido uma parte lá de degradação, mas com certeza a grande parte foi por adsorção. Os dados estatísticos, né, segundo o diagrama de Pareto aqui, mostra que nenhuma das variáveis, né, teve grande influência aí nessa redução do teor de fenóis, por exemplo. Então ficando muito abaixo aí do ponto de referência. E aí analisando então, fazendo análise de superfície, a gente vê que o tempo ele favorece sim o tratamento, aí pensando na redução de teor de fenóis, e também a corrente. Mas quando a gente faz a junção entre os dois, a gente vê que não tem muito significado, né,
essas duas variáveis trabalhando junto, né? O que a gente percebe então é que distância entre os eletrodos não influenciou tanto, né? O que influenciou aqui separadamente foi tempo e maior corrente mesmo de tratamento. E aí isso vai de acordo com as pesquisas que a gente fez anteriormente, né? Vendo que essas variáveis corrente, distância e tempo, elas variam, né? Sim, e influenciam no processo. Então, com isso, a gente decidiu fazer mais 2 testes. Para esses testes, a gente estruturou um efluente fenólico sintético com concentração de 200 ppm de fenol, porque a gente não tinha mais o efluente industrial. A ideia disso, né, é justamente fazer um teste com um tempo de tratamento superior ali a 2, 3, 4 horas, se for o caso, né? E aí as pesquisas que a gente realizou mostrou que a tendência é que a eficiência suba, né? Tem um aumento na eficiência aí. Então a gente pegou alguns parâmetros, né? Tratamos então 2,5 litros de efluente fenólico sintético. A concentração então de 2 ppm, pegamos a maior corrente de tratamento, foi onde que a gente teve melhores resultados. A gente manteve uma agitação de 400 rpm. A gente pegou a maior distância entre os eletrodos, né? Como a gente avaliou aí que a distância não influenciou tanto, então a gente pegou uma maior distância para tentar pegar a maior área de tratamento dentro da cuba. O tempo de tratamento foram de 4 horas. A gente fez uso então de 4 eletrodos de alumínio e fizemos a adição do cloreto de sódio. O que a gente teve de resultado, né, com 4 horas de duração de tempo, né? A gente fez então a coleta de uma amostra a cada 1 hora de tratamento para fazer a rastreabilidade da nossa amostra por tempo, né? Verificar como que a eficiência se comportava com o tempo de tratamento, e a gente viu que após 4 horas, então a gente teve justamente um aumento na eficiência, né? Pensando aqui na redução do teor de fenol, né? Como é reforçado aqui na figura 54. Então chegando aqui a aproximadamente 38,5%, 38,5% de eficiência aí no nosso processo. Não contente com isso, né, com esses resultados, a gente fez mais um teste, né? A gente pegou uma tecnologia híbrida, né, dentro da tecnologia de eletrocoagulação. Esse processo híbrido, conhecido como eletrofenton, ele faz uso então da tecnologia de coagulação mais o poafenton, né? Então seria a junção entre esses dois tratamentos aí. O eletrofenton, então ele faz o processo de eletrocoagulação usando eletrodos, né, de alumínio e ferro, mas agora com a adição de um oxidante que seria o peróxido de hidrogênio. Então o peróxido de hidrogênio, ele em contato com o metal, ele sofre, né, uma reação de decomposição. E essa reação de decomposição então favorece a formação de radicais hidroxil e íons hidroxila. Os radicais hidroxil, ele favorece o processo de oxidação do composto orgânico, enquanto que os íons hidroxilas, juntamente aqui com os cátions gerados pelo eletrodo, favorece então maior geração de coagulante, né, acelerando então, né, ajudando o processo de precipitação por adsorção. Então você gera mais coagulante. Esse coagulante ele absorve mais aí o composto orgânico e favorece o processo então, de precipitação e separação desse composto aí. Então, com isso, né, a gente colocou aqui, né, uma reação do processo oxidativo avançado, né, utilizado pela empresa. Lá eles fazem uso de um sal de metal que seria o sulfato ferroso, né, só para a gente mostrar o que aconteceria aqui na degradação do composto orgânico. Então o fenol ele entra em contato com o peróxido e é catalisado com um sal de metal. Esse peróxido ele vai oxidando, né, a cadeia, né, até ela chegar na sua degradação total, que seria o dióxido de carbono em água, por exemplo. Bom, a decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio então favorece a formação então, dos radicais hidroxilo, como mencionado, né, dos íons hidroxilas, como é apresentado aqui na figura 57. E a figura 58 ela traz justamente o cálculo estequiométrico entre o fenol e o peróxido de hidrogênio, até chegar na sua degradação total aí em CO2 e água. Por exemplo, a gente pegou os parâmetros, né, 2,5 litros de efluente a ser tratado, a concentração de 200 ppm, mantivemos lá a corrente de 6, né, ampere. Mantivemos a agitação
né, de 400 RPM, a distância do eletrodo em 1,5 centímetro, como já foi utilizado anteriormente, e o tempo de tratamento então foram agora só de 2 horas, né, somente 2 horas aí, 120 minutos. E aí, baseado então no cálculo estequiométrico, a gente calculou a quantidade de peróxido a ser adicionado. Então a gente calculou aí 16,5 gramas de peróxido para 2,5 litros de efluente, que equivale então a 2 de peróxido para 1 de fenol. Essa proporção que a gente trabalhou aí. Pós-tratamento, né? Então a gente fez a coleta, né, a cada 30 minutos para fazer o rastreamento aí do tratamento por tempo e adição de peróxido. Após as 2 horas, a gente viu uma eficiência de 39%, aproximadamente quase 40% aqui, segundo a figura 9, né? Então a gente teve uma eficiência aí chegando próximo dos 40%, com 2 horas de tratamento. Então a gente reduziu, né, o tratamento para 2 horas e teve uma eficiência maior, né, do que a gente teve anteriormente aí. Bom, aqui a gente tem um resumo, né, dos principais dados experimentais, né? A gente pegou como referência o 9, o 10 e o 11, né, que seriam os pontos centrais do nosso planejamento. E a gente viu então, né, que esses 3 experimentos eles mantiveram, né, condições estáveis. Isso mostra que os experimentos que a gente realizou, né, eles trazem, né, confiança, né, para nós, tanto no processo de tratamento como nas análises que a gente realizou. Então, como pontos centrais é que eles mantiveram o mesmo parâmetro, os mesmos parâmetros. A tabela 22, ela vai trazer então os dados, né, dos procedimentos, né, de tratamento. E aí a gente também trouxe aqui a variação de temperatura, né, o que está em evidência que seria o experimento 4 e 8, né, que teve maior variação de temperatura justamente pela maior corrente utilizada e maior tempo. E a gente trouxe também os dados do efluente antes do tratamento e pós-tratamento. Então, análise de COT, DQO, teor de fenóis, turbidez, pH, condutividade e teor de ferro. Tabela 23 tem as massas dos eletrodos, né? Como a gente fez a pesagem das massas, né, durante os experimentos, a gente viu então que a gente teve uma perda de massa total aí de 8,2 aproximadamente. A gente percebeu então que os experimentos 4 e 8 foram os que tiveram maior perda de massa, né, devido ao tempo de tratamento, né, e a corrente utilizada. E o experimento 5 e 1, né, eles foram os que tiveram menor perda de massa, justamente por utilizarem menos tempo de tratamento e menor corrente. A figura 61 só confirma isso pra gente, né? Então 4 e 8 tiveram maior perda, 5 e 1 tiveram menor perda. Bom, analisando os eletrodos isoladamente, né, a gente já sabia que o eletrodo 2, 4 e 6 eles sofreriam oxidação, né, então teria lá redução de massa, né, comparado com o eletrodo 1, 3 e 5. Mas o que chamou a atenção para a gente é que o eletrodo 6, ao contrário do 4 e 2, ele sofreu uma menor degradação, né, e isso chamou bastante atenção. E aí, por dedução, a gente imaginou que, como a gente adicionou cloreto de sódio no nosso efluente, o cloreto de sódio em solução, passando por um processo de eletrólise, forma então hidróxido de sódio, o gás hidrogênio e o gás cloro. Então pode ser que o hidróxido de sódio, como é uma base forte, ele reage fortemente com um alumínio, né? Então isso é de conhecimento específico já, né? Então a gente sabia que formando hidróxido de sódio ele ia estaria reagindo com alumínio. Então a gente decidiu fazer um experimento. A gente pegou então a cuba, né, que a gente utilizou para o tratamento, colocamos cloreto de sódio em água, adicionamos um indicador fenolftaleína e ligamos o retificador para ver justamente, né, se estava gerando realmente o hidróxido de sódio, né, em solução, e quais as regiões que esse hidróxido de sódio estaria sendo gerado. Então, só pausar aqui rapidinho. Então a gente percebe que o eletrodo 1, né, 3 e 5, eles que estão, né, favorecendo aqui a formação do hidróxido de sódio, né, então a fenolftaleína está mostrando aqui que o meio está ficando básico. A gente consegue ver então o eletrodo 6 justamente isolado, né, dos outros demais eletrodos. Então a gente vê que o eletrodo 1 e 5 eles isolam, né, o eletrodo 2 e 4, isso então favorece o aumento aqui de degradação dos dois eletrodos, enquanto que o eletrodo 6 ele acaba ficando isolado mesmo, tendo uma menor perda de massa. Outra coisa que a gente observou, a geração realmente do hidróxido de sódio, isso pode estar ligado ao aumento de pH, né, durante o tratamento.
E outra coisa que a gente observou foi justamente a defasagem no sistema de homogenização. Mesmo tendo uma homogenização constante, a gente viu que por causa dos cantos aqui, né, pelo fato do nosso reator ser cúbico, a gente tem uma defasagem nesse processo de homogenização. Então isso mostra muito claro para a gente aqui, uma das conclusões que a gente acabou tirando aí. Bom, a gente calculou a quantidade de coagulante utilizando a equação 1, né, que seria lá a lei de Faraday. E aí a gente então tem a massa, né, a corrente utilizada, o tempo de tratamento, né, o tempo de eletrólise, a massa molar da substância utilizada, o número de NOx, no nosso caso aqui foi o alumínio, né, então o número 3, e a constante de Faraday, 96.500 coulomb. Então, realizamos os cálculos para todos os experimentos, inclusive para a eletrocoagulação de 4 horas e o eletrofenton. E aí a gente percebeu então que os experimentos 4 e 8 foram os que tiveram maior gasto de eletrodo e também foram os que geraram maior quantidade de coagulante durante a eletrocoagulação. Os experimentos 1 e 5 foram os que gastaram menor, né, eletrodo e geraram menor quantidade de coagulante. E a gente percebeu também uma referência entre alguns eletrodos, que o eletrodo 3 ele gasta menos tempo, mas maior corrente, né? E aí ele acaba gerando a mesma massa do 6, que gasta maior tempo e menor corrente, por exemplo. E aí essa observação a gente vai ligar, né, ao custo. A eletrocoagulação de 4 horas, né, teve uma geração bastante grande de coagulante em solução, né? Isso pode ter favorecido então a redução do teor de fenol. E o eletrofenton, então ele acaba gastando metade, né, da quantidade, né, de massa do eletrodo e também gera praticamente metade da quantidade de coagulante, por exemplo. Bom, a gente calculou, né, fez o cálculo aí do consumo de eletricidade e o gasto, né, por batelada de tratamento. Então a gente fez uso aqui da equação 2 e da equação 3 para esses cálculos. O custo, né, ele vai ser dado em kWh por metros cúbicos e o custo do tratamento, então o custo da energia elétrica kWh por metros cúbicos e o custo estimado então, né, da eletrocoagulação, então está em reais por metros cúbicos. A gente viu então que entre os experimentos 4 e 5 foram os que mais tiveram, né, um custo pensando em energia elétrica, né, 19,7 e 21 kW por metros cúbicos, e o custo aqui, né, em reais, então o experimento 4 quase R$9 e o experimento 8 aqui quase R$9,50. Os que mais gastaram foi o eletrocoagulação de 4 horas, né, cerca de R$22, e o eletrofenton ficou ali próximo de R$11, por exemplo. E uma coisa que chamou a atenção foi justamente entre o experimento 3 e o experimento 6. Como eu tinha mencionado, o experimento 3 ele usa menor tempo de tratamento e maior corrente, e o experimento 6 ele usa então maior tempo e menor corrente. E aí ele gera a mesma quantidade de coagulante, mas o experimento 6, comparado com o 3, ele acaba gerando um custo menor de tratamento. Então isso pode ser um fator que a gente pode pegar como referência também. Talvez o maior tempo, né, de tratamento com a menor corrente, por exemplo. Bom, conclusões. Então a gente pode concluir que o processo de eletrocoagulação ele reduz, né, a turbidez acima de 99%. Então para a turbidez ele é bastante eficiente, né, o processo de clarificação do efluente. Ele faz um ajuste de pH saindo de um meio ácido para um meio básico, neutro, né, sem a necessidade de adição então de um ácido ou de uma base, né, para fazer esse ajuste de pH, nem antes do tratamento, né, como o pH ideal, e nem pós-tratamento para ajustar esse pH para descarte. Ele fez a redução do teor de fenóis, né, para a gente, né, e o fenol é considerado nocivo, então para nós é um resultado aí positivo. Ele apresentou uma eficiência na eliminação desses compostos, né, combinado então com um maior tempo, então maior tempo, maior eliminação desses compostos nocivos. Quando a gente fez a adição então de um agente oxidante, a gente viu que essa eficiência aumentou, né, então apontando aí uma maior degradação desse composto aí fenólico presente no efluente. E a gente viu também que o tempo, né, de tratamento variando entre 10 minutos a 4 horas, ele acaba sendo pequeno, né, comparado com outros tratamentos tradicionais. Por exemplo, o processo oxidativo avançado, o lodo ativado,
processo de sedimentação e entre outros aí. Com base nisso tudo, então, né, a gente traz resultados aqui, né, que mostra que esses resultados, né, têm uma evidência, né, de grande potencial de utilização da eletrocoagulação para esse tratamento do efluente que a gente utilizou. Então, para esse tratamento do efluente que a gente utilizou, a gente viu então que possui grande potencial. E aí a gente acabou, né, vendo aí que a gente acabou alcançando o padrão desejado do nosso trabalho. Como sugestões para trabalhos futuros, né? Então a gente colocou aqui alguns tópicos, né? Aprimoramento da metodologia. A gente colocou, né, o trabalho poderia se beneficiar de um método mais robusto, pensando em incluir outras variáveis como temperatura, né, por exemplo, mais elevada. E aí a gente não fez isso justamente porque nosso vaso era de acrílico, então era mais sensível à temperatura. Então poderia ser então projetado aí uma célula eletrolítica com um material mais resistente, né, justamente ao calor. Design experimental, né? Então a gente fez uma menção aqui, né, ligada ao vaso que poderia ser cilíndrico, justamente para homogeneizar lá, manter o meio mais homogêneo, né, como sugestão. Até porque o nosso vaso a gente viu que é cúbico e tem esses problemas de homogeneização do meio ali, né, desfavorecendo o processo. Então com isso a gente pode até otimizar o processo com um vaso cilíndrico. Viabilidade econômica, né? Esse trabalho então vai fazer uma menção para ver a necessidade de um cálculo de gasto total e aí verificar justamente a viabilidade desse processo de eletrocoagulação, dependendo do processo a ser atendido. A escalabilidade, né? Então a gente vai buscar então preencher essa lacuna, né? E ver se é possível incluir então estudos de escalabilidade para demonstrar que essa tecnologia ela pode ser aplicada a empresas, né, de modo geral, a uma escala industrial, né, de modo geral. Então ver se com a escalabilidade a gente consegue alcançar, por exemplo, essa escala industrial, aí, se a tecnologia consiga atender. Aqui é o nosso cronograma, né? A gente fez uso lá dos 8 trimestres e a gente precisou pedir uma prorrogação de mais 2 trimestres aí para concluir o curso, né? O trabalho. E justamente porque a gente iniciou com um projeto, né? Utilizando outra tecnologia, e esse projeto, infelizmente, ele teve uma parada aí, né, inesperada, e a gente teve que mudar então a tecnologia. Então a gente teve que pedir a prorrogação de mais 2 trimestres. Aqui algumas referências, né, para projetar essa apresentação. E então quero agradecer a presença de todos, né, presentes, amigos, colegas, familiares. Agradecer a presença dos professores, né, que compõem aqui a mesa de avaliação, o meu orientador, professor Vitor, o meu orientador, professor Leandro. Agradecer às instituições, né, tanto o Unifesp pela oportunidade aí de estar cursando esse curso de pós-graduação, e a instituição Senai, né, ou as instituições Senai, que me ajudaram bastante na construção desse trabalho, né, desde o começo até o seu fim aí. E agradecer também a empresa, né, do grupo Endurama, que forneceu o efluente para a gente, né, confiando no nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho, né, que foi possível coletar vários dados para ser até utilizado justamente de melhoria e otimização da própria empresa em si, né, e de outras empresas. Bom, é isso, né, é isso. Então estou aberto para as perguntas.